Então eu te convido a estar aí com a gente, tá bom? Te convido também a compartilhar, tá bom? Compartilha aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse programa. Gente, hoje nós temos um tema maravilhoso que diz: não julgueis, né? É o tema que nós vamos trabalhar hoje, não julgueis. Nós vamos tomar como base o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, né? Nós sabemos que o capítulo 7 ainda faz parte do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, ele se baseia no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Esses 3 capítulos, Jesus ali, ele passou para os seus discípulos os ensinamentos da vida cristã. A gente costuma dizer que no Antigo Testamento Deus deixou como regra para o seu povo os 10 mandamentos. E no Novo Testamento nós falamos que o Sermão do Monte são ali regras e ensinamentos para uma vida cristã, tá bom? E hoje nós vamos falar desse tema, não julgueis, né? Então aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, dizendo assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medides, medido-vos há de medir a vós. Versículo 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como tirás a do teu irmão? Deixa primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Vamos ler de novo o versículo 4, irmãos, que essa tradução é um pouco diferente. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estas pisem e aqueles voltam-se e vos despedacem. É isso mesmo. Meus irmãos, é muito interessante aqui esse texto bíblico, porque Jesus está passando alguns ensinamentos ali no Sermão do Monte, porque Jesus, ele estava lidando com pessoas, com os discípulos, e quando Jesus ele usa aqui das suas palavras para nos ensinar acerca do julgamento, é porque Jesus sabia que não só os discípulos, mas a igreja do século 21, ela iria viver em comunidade, e no meio de uma comunidade, a gente sabe que é normal a gente ter pessoas imperfeitas, pessoas que vão errar, pessoas que vão falhar, né? Pessoas que vão tropeçar, e nós vamos precisar ter cautela para poder lidar com essas pessoas. Então, quando Jesus aqui ele fala acerca do julgamento, de julgar outra pessoa, o que Jesus pede aqui é que houvesse cautela para poder julgar outras pessoas. Jesus está falando aqui da cautela que nós devemos ter em julgar outras pessoas, porque até então, aqui no versículo de número 6,
Jesus ele fala que realmente vai ter no nosso meio os cães e os porcos, né? Os cães aqui representam os maus obreiros e os porcos representam aqui os maus crentes. Então, como eu disse no começo, Jesus estava ministrando os seus discípulos porque sabia que os seus discípulos eles iriam viver em comunidade. Jesus sabia que a igreja ia crescer e no meio da igreja ia aparecer os cães e os porcos. Então Jesus, ele no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar a julgar as outras pessoas, não julgar como juiz, mas a forma como nós temos que tratar essas pessoas aqui, que Jesus está classificando como cães e como porcos, né? Então, 3 perguntas aqui eu já queria fazer. Primeira, você já julgou alguém? É a primeira pergunta para a gente. Você já julgou alguém? Segunda pergunta, ou já foi julgado? Você já foi julgado? Terceira pergunta, qual foi a sua atitude? Então são 3 perguntas, que é essencial para o assunto que nós vamos falar hoje. Você já julgou alguém? Você já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Porque existe uma diferença muito grande quando a gente está julgando alguém. Existe uma diferença muito grande quando a gente está julgando alguém e quando a gente estamos sendo julgado, né? Então, por isso que Jesus ele fala aqui sobre o cuidado, né? De quando a gente for julgar alguém, nós temos que ter a consciência que da mesma maneira em que nós estamos julgando alguém, é dessa mesma maneira que nós vamos ser julgados. Então, Jesus está falando o quê? De uma cautela. Então, é por isso que essas perguntas aqui que eu fiz está falando, você já julgou alguém ou você já foi julgado? Né? Porque são atitudes diferentes. Quando eu estou julgando alguém, eu tenho uma atitude, eu tenho um posicionamento. E quando eu estou sendo julgado, é dessa mesma forma, né? Eu tenho uma postura e eu tenho um posicionamento. Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre a cautela que nós temos para poder julgar alguém. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Então, esse texto que eu escrevi está falando do quê? Que, infelizmente, haverá, né, na vida de um pastor, de um líder, haverá pessoas que você vai gastar tempo, que você vai investir, só que é um investimento que, eu vou usar a expressão mais aberta, é um investimento perdido. Ou seja, tem pessoas que você vai investir, mas vai ser um investimento perdido. Amém? Vai ser um investimento perdido. Então isso vai acontecer? Sim, acontece na vida de todos os pastores, de todos os líderes de célula, líderes de departamento. Então acontece pessoas que você vai abraçar, que você vai acolher, que você vai ministrar, que você vai discipular, que você vai aconselhar, mas todo o seu tempo será perdido. Amém? Então vamos lá. Como julgar o irmão, né? Como julgar o irmão? Olha só o que Jesus ele fala aqui, ó. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgas sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Então,
primeiro ensinamento de Jesus aqui, que ele nos ensina, que toda vez que a gente for tratar de uma pessoa, cuidar de uma pessoa, fazer um julgamento a respeito daquela pessoa, Jesus está nos ensinando que nós devemos julgar com consciência, que à medida em que nós estamos tomando, nós também seremos julgados. Então isso é muito fundamental. Então, como julgar o irmão? Né? Porque, querendo ou não, haverá situações, né? Principalmente na vida pastoral, na vida ministerial, na vida de um líder que está na frente de um departamento, haverá momento que você vai ter que julgar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. Então nós estamos aqui observando os ensinamentos de Jesus para que a gente possa fazer isso com muita cautela. Então o primeiro passo que Jesus nos ensina é que a medida em que eu estou medindo meu irmão, que eu estou julgando meu irmão, é a mesma medida que Deus ele vai me julgar, é a mesma medida em que Deus ele vai medir. Então, toda vez que a gente for sentar com alguém para fazer um julgamento a essa pessoa, a gente temos que fazer um julgamento se colocando no lugar daquela pessoa, para que a gente não venha cometer o mesmo erro que aquelas pessoas, não aquelas pessoas, mas erros que as pessoas cometem. E aqui tem uma outra frase que diz assim: como lidar com os cães e com os porcos, né? Está aqui no versículo de número 6, e eu disse aos irmãos que os cães representam os maus obreiros e os porcos representam os maus crentes, né? As maus ovelhas. E como lidar com isso? Gente, a gente sempre fala que a igreja ela é de Deus, a igreja ela é de Jesus, né? A igreja ela é um corpo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele fala que ali a igreja é um corpo, né? Fala que toda a plenitude, toda a existência está em Cristo Jesus. Ele fala que Cristo Jesus é o corpo da igreja. Então, se Cristo Jesus ele é o corpo, ele é o cabeça do corpo, né? Ele é o cabeça do corpo. Então, a igreja, num todo, ela se forma num corpo. E aí tem os membros, né, que vão compor esse corpo. Então a igreja ela é de Deus. E tem dois versículos que eu gosto muito, que está lá em Salmos de número 101, e o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 7 diz assim, o Senhor falando, né? Eis que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. E o versículo 7 diz assim, e aquele que usa de engano dentro da minha casa não ficará dentro dela. Então, o que a gente observa? Que quando a gente está lidando com cães e com porcos, nós precisamos entender que tem medidas que não é o pastor que tem que tomar. Tem medidas que é o próprio Deus que vai tomar. Não cabe a gente fazer um julgamento precipitado ou a gente expulsar alguém da igreja, né? Nós não podemos fazer isso. Por mais pecador que a pessoa seja, por mais errado que a pessoa seja, nós não podemos expulsar ninguém da igreja. Então, é a pessoa e Deus, como eu acabei de falar aqui, Salmo de número 101, versículo 7, aqueles que usam de engano não ficará dentro da minha casa. Então, essas atitudes, né, precisa ser tomada por Deus, né, e não pelo pastor. É por isso que a última pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa sobre liderança, e nessa pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, eles falaram que o cargo mais difícil que existe
no planeta Terra é o cargo pastoral. E eles explicaram o porquê. E eles falaram assim, um exemplo: se você lidera uma empresa, você é um líder de uma empresa, se um funcionário ele não serve mais para você, você pode demitir aquele funcionário, ou seja, você tem autoridade para poder trocar aquela peça. Você manda aquele funcionário embora e contrata outro funcionário porque aquele não te serviu, né? Se você é um líder, cuida de uma escola, de uma faculdade, se tem um aluno ali que está dando uma dor de cabeça, um problema, você pode dar ali 1, 2, 3 advertências. Se na terceira advertência ele não te obedeceu, você pode expulsar ele da escola. Agora eu falo para os irmãos, agora você imagina como que um pastor vai lidar com uma situação dessa? Na igreja não tem advertência, e a terceira você expulsa a pessoa da igreja. A igreja ela não é uma empresa, a igreja não é uma escola, a igreja não é uma faculdade. A igreja ela é a casa do Senhor, e ela é agregada, a igreja ela é composta de várias pessoas com culturas diferentes, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes, e o pastor tem que saber lidar com essas pessoas de uma forma geral. Então, quando a gente fala aqui sobre a cautela no julgamento, a gente fala justamente a respeito disso, porque no meio da igreja que a gente vai ter que lidar com esses cães e com esses porcos, né, que Jesus ele fala aqui no texto, nós vamos ter que ter cautela para lidar com essas pessoas, para a gente não fazer um julgamento precipitado. Mas o que o pastor pode fazer? O que o pastor pode fazer, o que está no alcance, às vezes, de um pastor, para lidar com essa situação, é a gente preservar o altar. De que forma? A pessoa ela pode estar no corpo de Cristo, ela pode estar na igreja, mas o pastor, sendo uma autoridade espiritual constituída por Deus, o pastor pode preservar o altar. Amém? O pastor pode colocar no altar quem ele quiser, o pastor tem autoridade para fazer isso. Enfim, agora, tirar a pessoa do convívio da comunidade, o pastor já não tem esse poder de expulsar. Por mais errôneo que alguém seja, o pastor ele não pode fazer isso. Então, como lidar com os cães e com os porcos? A única forma de lidar com essas pessoas é continuar ministrando essas pessoas da forma que pode e preservar o altar para que essas pessoas não tenham acesso ao altar, para que o estrago da obra de Deus não seja grande. Então o pastor consegue preservar o altar e de alguma forma a gente vai procurar manter essas pessoas no convívio da igreja, no convívio da comunidade, mas com muita cautela. Então, quando a gente fala de julgamento, irmãos, nós temos que ter cautela em julgar outras pessoas. Amém? Nós temos que ter cautela em julgar outras pessoas. Segundo ponto, fala assim, o que diz aqui no versículo 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, quando Jesus fala aqui do argueiro, o argueiro significa pequenas falhas, pequenos pecados. Então, o argueiro aqui está se referindo a pequenas falhas. Então, tem pessoas que têm ali no seu dia a dia as pequenas falhas, os pequenos pecados que são visíveis, ou seja, que as pessoas veem, as pessoas contemplam aquelas pequenas falhas. Então, quando Jesus fala, né, que a gente estamos vendo o argueiro que está no olho do nosso irmão, e às vezes tem uma trave que está no nosso olho. Porque o que é a trave? A trave
ela pode ser uma viga, uma coluna que traz o significado de grandes falhas e de grandes pecados. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos sendo muito radical em cuidar daquelas pessoas que têm pequenas falhas e pequenos pecados, só que às vezes existem pecados maiores na nossa vida, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados que às vezes está só na dimensão onde o Senhor sabe, onde Deus Ele sabe. Então nós temos que tratar, sim, tratar com cautela, irmãos, porque pecado, eu sempre falo que não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado, amém? O que acontece é que altera a gravidade e as consequências. Se a pessoa ela comete um pecado pequeno, ela vai ter as consequências daquele pecado. Se ela cometeu um pecado grande, ela vai ter as consequências maiores. Eu sempre falo, irmãos, que Deus, Ele perdoa. Deus, Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado, Deus, Ele perdoa. Pecado pequeno e pecado grande. Mas Deus, Ele não tira as consequências. Então, todos os pecados têm uma consequência. Por isso que quando a palavra de Deus, ela diz, né? A palavra de Deus, ela diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, o confessar e o deixar é o abandono. A misericórdia de Deus, ela vem mediante ao abandono daquele pecado. Então, sendo pequeno ou grande, ele vai gerar uma consequência. Então, quando a gente for julgar uma pessoa que cometeu um pecado pequeno, que é o argueiro, ou uma falha pequena, nós temos que ter cautela com aquelas pessoas. Nós não podemos deixar de ministrar elas, não podemos deixar de falar, de discipular, de aconselhar, mas o que Jesus nos ensina aqui é que nós precisamos ter cautela em ensinar essas pessoas. É isso que Jesus nos ensina, que nós precisamos ter cautela. Quando a gente for julgar essas pessoas, nós temos que ter cautela. Por isso que Jesus, ele fala aqui, né? Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, então às vezes nós estamos cometendo um pecado maior do que o irmão e nós queremos ser juiz na vida do irmão. Nós não podemos ser juiz na vida de alguém. Nós podemos ser um discipulador, um conselheiro, um ajudador, mas menos juiz. Amém? Quem é juiz é Deus. Quem dá a sentença é Deus. Nós somos discipulador, nós somos conselheiros e nós somos ajudador. Amém? Mas juiz dessas pessoas é somente Deus. Amém? Então os irmãos entenderam? Então o argueiro que Jesus fala é as pequenas falhas, os pequenos pecados. E a trave que Jesus fala significa viga, coluna, ou seja, grandes falhas, grandes pecados. Aqui tem uma outra pergunta: como retirar os empecilhos na vida do irmão? Então, a pessoa está cometendo esses erros, a pessoa ela está em pecado, a pessoa você vê que ela está cometendo esses pequenos erros, essas pequenas falhas. Como que nós devemos lidar com isso? Qual é a melhor forma da gente aconselhar, ajudar, discipular uma pessoa que está passando por um processo desse? A melhor forma, irmãos, é a gente se aproximar dessas pessoas como amigo e não como o acusador, né? Porque acusador já basta o diabo, né? Que nos acusa 24 horas. Então a gente temos que se aproximar dessas pessoas como ajudador, procurar entender o porquê que essas pessoas estão entrando por esse caminho,
o que levou, qual foi a brecha que ela deu, qual foi a legalidade que essas pessoas deu. Em cima dessas brechas, dessas legalidades que foram abertas, a gente procurar tratar essas pessoas a partir daí. Porque quando a gente se aproxima, a gente começa a conversar e fazer um aconselhamento, as pessoas elas vão abrir o coração e as pessoas ali vão dar algumas pistas, e essas pistas vai nos mostrar as legalidades que existem na vida dessas pessoas, e a partir dessas legalidades, dessas brechas que foram abertas, a gente começa a cuidar dessas pessoas aí, né? Mostrando na onde tudo começou, mostrando na onde, né, foram abertas ali as brechas para que esses pecados fossem entrando e fossem se prolongando. Então, é a partir daí que a gente começa a cuidar dessas pessoas. A gente não vai tirar de uma pessoa os empecilhos, os entulhos, essas coisas ruins do dia para a noite. Não tem como. Mas a gente consegue aos poucos, né, descobrindo ali as brechas, né, as legalidades, a gente consegue ali ir fazendo um acompanhamento e ajudando essas pessoas. Amém? Então vamos lá. Julgue o irmão como você gostaria de ser julgado. Então, eu falei isso no começo, que todas as vezes que a gente for cuidar de uma pessoa e for julgar uma pessoa, nós temos que se colocar no lugar dela e dar o tratamento para ela, que seria o mesmo tratamento que a gente queria ser tratado. Então, da forma como eu quero ser cuidado, como eu quero ser tratado, como eu quero ser acolhido, é a forma como eu tenho que acolher meu irmão, abraçar o meu irmão. Então é isso, né? Julgue o irmão como você gostaria de ser julgado. Então a forma como você quer ser tratado, quer ser cuidado, é a mesma forma que nós temos que tratar e cuidar dos nossos irmãos. Amém? Então vamos lá. Tire primeiro os seus próprios pecados para depois tirar o do seu irmão. Então, quando Jesus fala aqui da hipocrisia, Jesus está falando de uma pessoa que, às vezes, está cometendo o mesmo pecado que aquela pessoa, e agora ela vai lá, né, ser juiz daquela pessoa, julgar aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa está vivendo o mesmo dilema dela. Então, não tem como eu aconselhar uma pessoa a abandonar um pecado que eu mesmo pratico. Então, se eu não estou vivendo aquele conselho que eu estou passando para alguém, eu não posso passar aquele conselho, né? Porque eu preciso primeiro passar para alguém aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco em prática. Então, a partir do momento que eu coloco em prática aquilo que eu vivo, aí sim eu posso aconselhar alguém. É por isso que Jesus aqui falou da hipocrisia, quando Jesus fala no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, quando Jesus fala da hipocrisia aqui, ele fala justamente disso, que às vezes a gente quer ensinar as pessoas a fazer uma coisa que a gente não faz, né? A gente quer ensinar as pessoas a fazer uma coisa que a gente não faz. Então, nós temos que julgar os nossos irmãos da maneira como a gente queria ser julgado. E antes da gente aconselhar uma pessoa, se a gente observar que nós vamos tratar uma pessoa na onde a gente precisa ser tratado também, é melhor que a gente passe esse tratamento para outra pessoa que esteja preparado em fazer. Amém? Porque se a gente estamos precisando ser tratado também, então a gente precisa primeiro ser ministrado, ser tratado, para depois a gente tratar aquela pessoa que precisa, que às vezes está cometendo os mesmos pecados que a gente, não? Amém? Então nós não podemos ser hipócrita a ponto da gente achar que isso é uma coisa normal, porque não é uma coisa normal. Amém? Eu não posso
aconselhar uma pessoa em uma área de uma coisa que acontece na minha vida. Não tem como. Como que eu vou aconselhar uma pessoa que é um adúltero se eu sou adúltero? Como que eu vou aconselhar uma pessoa que mente se eu sou mentiroso? Como eu vou aconselhar uma pessoa que às vezes está tendo problema de masturbação se eu me masturbo? Como que eu vou aconselhar uma pessoa explosiva, né, fora da casinha, como diz, se eu sou assim? Então não tem como. Nós temos que tratar as pessoas dentro daquilo que nós somos curados e estamos preparados para poder assim o fazer. Amém? Não se coloque na posição de juiz. Eu já falei isso, que é muito interessante também, irmãos, que nós não podemos se colocar em lugar de juiz. Eu acabei de falar que juiz é só Deus, né? Deus, ele é o justo juiz e tem coisas que somente é Ele que vai julgar, é Ele que vai fazer, porque realmente tem julgamentos que nós vamos ter que ficar neutro, né? Tem julgamentos que nós vamos ficar neutro. O pastor, o líder, alguém que seja uma influência na vida de alguém, ele vai até onde ele pode ir, dentro das informações que tem, dentro das confissões que tem, ele vai. Se houver algo a mais, além daquilo que o discipulador, o líder, ele não saiba, dali para frente é a pessoa e Deus. Deus é o justo juiz. Então nós temos que ir até onde a gente sabe, até onde a gente pode, entendeu? Até onde foi nos passado, e a gente vamos tentar ajudar essas pessoas da melhor maneira possível. Amém? Então, o tema de hoje que nós usamos é: não julgues para não ser julgado, porque da mesma maneira em que julgas, serás julgados, e da mesma maneira em que você mediu uma pessoa, Deus, ele vai nos medir. Amém? Então hoje nós estamos vivendo um período muito difícil, onde as pessoas têm dificuldade para poder lidar com essas situações. E às vezes a gente deixa de trazer uma pessoa para perto e a gente afasta as pessoas por perto pelo nosso julgamento precipitado. E esse julgamento, ele pode ser por palavras, pode ser por ação, pode ser por atitude e pode ser por comportamento. Amém? Às vezes tem comportamentos e atitudes que falam maior do que palavras, né? São demonstrados maior do que palavras. Então, quando a gente observar que um irmão está se deslizando, que o irmão está caindo, a gente temos que ir para cima dele para poder ajudar. É por isso que Jesus dá um dos maiores ensinamentos, falando que é bom que ande de 2 em 2. Porque se caso um tropeçar e cair, o outro vai estar do lado ali para estender a mão e ajudar. Então, a regra do discipulado de Jesus é para nunca andar sozinho. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Nós temos que andar sempre acompanhado, né? Todo homem, ele precisa de mentoria, né? Todas as pessoas, independentemente de ser uma ovelha, de ser um discípulo, de ser um líder, de ser um obreiro, de ser um pastor, todos nós precisamos de mentoria, amém? Precisamos de sentar com pessoas, né, que tenham mais capacidade do que a gente, para a gente conversar assuntos que às vezes nos incomoda, assuntos que precisamos ser ministrados, tratados. Todos nós precisamos. Eu sempre uso uma expressão que não existe super-homem e não existe mulher maravilha. Todos nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Amém? Então, você que me escuta, você que está aí, se você precisa de ajuda, procure uma mentoria, procure um pastor, procure um líder, procure uma pessoa que possa te ajudar. Amém?
não tente andar sozinho. Quem anda sozinho está arriscado cair e não ter auxílio de ninguém para se levantar. Então, toda vez que bater a fraqueza, toda vez que bater o desânimo, procure alguém. Procure um amigo, abra o coração, fale das suas mazelas, amém? Fala das suas lutas, fala das suas guerras, fala dos seus altos e baixos. Toda vez que você estiver deprimido, angustiado, fraco, caindo, você procure alguém, esteja com alguém, não ande sozinho, amém? Não ande sozinho. Tem pessoas que estão caindo e não estão tendo força para se levantar, porque as pessoas estão andando sozinhas, amém? Então nós estamos vivendo uma época onde os problemas vêm se acumulando e as pessoas acabam guardando aquilo para ela. Às vezes a pessoa cai porque a pessoa não aguentou a pressão que ela está suportando, seja pressão psicológica, seja pressão no dia a dia, às vezes pressão na vida secular, na família, no casamento, e a pessoa vai se enchendo daquilo, mas ela não se esvazia, ela não abre o coração, não procura ajuda. E muitas pessoas caem porque não pediu ajuda. É aquilo que eu falei, né, a respeito do aconselhamento. Quando a gente vai ajudar uma pessoa que caiu, a gente temos que se aproximar dela como um amigo ajudador, porque quando a gente vamos procurar onde foi aberta ali as brechas, as legalidades para que aquela pessoa caísse, a pessoa vai falar isso: tantos meses eu vinha passando por isso, tantos meses vinha acontecendo isso na minha vida. Ou seja, se quando começou, se ela tivesse procurado ajuda, ela não teria caído. É por isso que eu falo que o julgamento ele não pode ser precipitado, porque toda pessoa que cai, ela não caiu naquele momento. Tem pessoas que ela caiu porque ela já vinha sofrendo algumas retaliações naquela área e por falta de não procurar ajuda, aquela pessoa acabou caindo. Amém? Então, por isso que na hora que a gente vamos fazer um aconselhamento, a gente precisamos ter cautela que aquela pessoa não caiu naquele momento. A pessoa, ela já vinha sofrendo naquela determinada área da vida dela, ela não abriu o coração e ela caiu. Então, a gente quer ministrar o seu coração dos dois lados. Você, quando for ajudar alguém, tenha cautela e procure ver, na onde tudo começou para que a pessoa chegasse àquele ponto. E tem um outro lado de você que talvez está para cair, ou caiu, ou está fraco, enfim. Procure ajuda antes que o pior aconteça. Amém? Antes que o pior aconteça. Então, é por isso que é importante, irmãos, nós estarmos juntos. Amém? Sempre juntos. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar das suas fraquezas, de falar das suas mazelas, de falar dos seus pecados. Você precisa ajudar, porque existe o pecado acidental e existe o pecado premeditado, né? O pecado acidental é aquele pecado que você cometeu sem a intenção de cometer, ou seja, de repente você ali se estressou com alguém, discutiu com alguém e naquele momento ali você perdeu a sua razão, porque você ficou nervoso e no momento que você perdeu a razão, você falou coisa que não deveria, feriu alguém, magoou alguém. Isso é um pecado acidental, não deveria acontecer, mas aconteceu de uma forma que você não esperava. Pecado acidental. E existe o pecado premeditado, que é aquele pecado que você está ali, né? Você está ali e você está vendo, você está andando, você está percebendo que entra dia, sai dia, você está cedendo aquela parte. Então você está vendo que se você não procurar ajuda, você vai cair. Ou seja, então você não sabia que você ia cair agora. Você já sabia que você ia cair, por quê? Porque você já estava, aquela fraqueza sua já estava durando. Então o pecado premeditado é quando você está trilhando um caminho e você sabe que esse caminho vai fazer você cair. Tá bom? Então
Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Então, quando for julgar uma pessoa, tenha cautela. Amém? Quando for julgar alguém, coloque a sua cabeça no lugar. Amém? Não se coloque como juiz, se coloque como um conselheiro, como um ajudador. Não deixe de falar as verdades, não deixe de confrontar a pessoa, mas de uma forma sábia, de uma forma coerente, com os pés no chão, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente consiga trazer o irmão ou a irmã para perto e não distanciar eles da gente, tá bom? Então que Deus te abençoe.